Somos convidados a falar um pouco sobre a origem do dízimo. Nós sabemos que a origem do dízimo foi com Abraão, mas temos o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, onde Adão e Eva recebem de Deus toda a terra e não podem tocar apenas na árvore do conhecimento. Entende-se assim que a árvore do conhecimento seria o dízimo, a parte que cabia somente a Deus. Só que nós vamos buscar na mitologia de outros povos uma adaptação do caso de Adão e Eva. Então, Adão e Eva, nós sabemos que é uma mitologia, assim como Abraão e assim como Moisés fazem parte de mitos adaptados para o povo que nós entendemos como o eleito, o povo do Pentateuco. A origem do dízimo sabemos que iniciou com os povos sumerianos, não é, que tinham, através dos seus frutos, alimentos, grãos, animais, ofereciam aos deuses esses frutos para que esses deuses retornassem a eles na próxima colheita, no próximo nascimento dos animais, saúde e bênçãos. Então, Deus Sol, Deus Chuva, Deus Trovão, Deus Fertilidade. Então, os povos sumerianos tinham um Deus politeísta. Nós também podemos ver que os povos babilônicos, né, o Império Babilônico, um dos principais impérios do mundo antigo, que estava localizado na região onde é conhecida por Iraque, nas terras que atravessam o rio Tigre e Eufrates, o chamado Neo-Babilônico, de 626 a.C. até 539 a.C. do Império Babilônico. Foi marcado por conquistas de Ciro Grande, né, quando inicia aí já o Império Persa. Nós também temos Urarite, que também era um povo que vivia, um povo árabe, né, que foi... Urarite foi uma antiga cidade portuária, situada no Mediterrâneo, no norte da Síria, alguns quilômetros do norte da cidade moderna de Latáquia. Urarite enviava os seus tributos ao Egito e mantinha vínculo diplomáticos e comerciais com a antiga Chipre, chamada então de Alexia. Documentos arqueológicos recuperados do sítio arqueológico e corroborados pela cerâmica cipriota e micênica descoberta ali, o apogeu da cidade ocorreu entre 1450 a 1200 a.C. Então nós temos aí este povo que iniciou com o dízimo, e todos esses povos eram povos politeístas que acreditavam em vários deuses. Então o dízimo começa com um povo pagão. E aí nós temos o caso de Abraão, que se tem como na história o primeiro a dar o dízimo. Nós podemos ver isso em Josué capítulo 24, versículo 1, onde depois reuniu Josué as tribos de Israel de Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante dos deuses. Muito bem, aqui nós podemos ver que Abraão era politeísta e não monoteísta. Embora todas as Bíblias que você encontre esteja traduzido como Deus no singular, elas estão ocultando a verdade que está na Bíblia hebraica, que é deuses e não Deus. Então querem tirar aí a ideia de que Abraão era politeísta. Na época de Abraão não existia o culto a um Deus só, existia culto a vários deuses, né? Com a eliminação do templo lá no ano 70, os sacrifícios pararam. Até o ano 70 depois de Cristo, os sacrifícios eram dados no templo. Com a destruição do templo,
não havia mais onde se dar o sacrifício. Então se criou-se novos templos para que fossem feitas as contribuições do dízimo, né? Então nós podemos ver isso em Gênesis 14, 20, nós vamos ver que diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Essa era a oferta de Abraão, não era a oferta do seu trabalho. Então aqui Abraão está ofertando ao Deus Altíssimo, que não é o Deus judeu, é um dos deuses. Deus Altíssimo significa Deus da montanha, como Abraão vivia nas montanhas conquistando os povos das montanhas, ele cultuava o Deus da montanha, que não é o Deus único dos judeus, do judaísmo, do Pentateuco. Então você vê que Abraão cultuava Deus politeísta. E os espojos de Abraão da guerra, que foi dado como dízimo. Então Abraão destruiu, matou, como se fazia nas guerras naquela época, né? Se matava todos os homens, ficava com as mulheres e crianças como escravos e tirava daquela vila, daquela cidade, todos os bens que se tinham, animais, utensílios domésticos de guerra. Então foi isso que Abraão deu como dízimo. Então Abraão dando aquilo que é da violência, que foi da violência, que nasceu da violência, que foram espojos da violência, como dízimo ao Deus Altíssimo, que não é o Deus politeísta, é um Deus diante de todos os outros deuses que existiam na época, né? O Elohim, o Adonai, o Javé, Emanuel, Kyrios, Despostes, Pater, são deuses que se procura dizer que são qualidades do Deus ou nomes que se dá a um único Deus. Não é verdade. Cada um deles é um Deus diferente na Escritura Sagrada. E a quem Abraão entregou o dízimo? Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque, ele era casado com uma mulher que adorava deuses, muitos deuses, né? E ele era o rei de Salém. Então esses espojos de Abraão foram dados ao rei Melquisedeque. Rei Melquisedeque, que tinha como Deus de seu culto o Deus Altíssimo, e que era uma das divindades cananeias. Melquisedeque era um profeta, um rei que também adorava esse Deus Altíssimo, que era um dos deuses cananeus. Portanto, a primeira doação, o primeiro dízimo foi de Abraão, espojos de guerra, de luta, de sangue, para um Deus chamado Deus Altíssimo, cujo rei era, quem recebia esses espojos era o rei Melquisedeque, que também depois se tornou sacerdote. E quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um homem que tinha várias mulheres, várias concubinas, que invadia povos, matava inocentes e que se tornava um homem poderoso por conta da sua violência. Portanto, assim surge o dízimo dentro da comunidade da Bíblia. E logo em seguida esse dízimo ele se transformou em uma oferta que deveria ser dado para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os sacerdotes, os levitas, os estrangeiros. Era para isso que servia o dízimo. No judaísmo
do Deus único, né? Quando surgiu o judaísmo do Deus único, se roubou essa estrutura do dízimo dos deuses pagãos, né? Lá dos povos sumerianos, dos povos mesopotâmicos, dos povos egípcios, e se trouxe essa forma de dízimo para o judaísmo, para o Deus único do judaísmo. E esse dízimo era para ser distribuídos para a viúva, os órfãos, os estrangeiros, os sacerdotes, os levitas. Hoje o que a gente vê é que o dízimo só vai para o sacerdote, né? As igrejas com seus pastores, bispos poderosos que vivem às custas do dízimo do seu povo empobrecido. Vamos ver mais sobre isso adiante. Um abraço.